Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso e que possamos caminhar, para um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo, que a gente possa entender o processo que nós estamos vivenciando hoje e o porquê. É preciso entender também que a cada mudança da sociedade, a cada mudança nos períodos de tempos, a história ela não se modifica. Lógico que culturalmente os âmbitos no que se refere aos costumes, isso modifica. Por outro lado, os liames das histórias continuarão os mesmos. É nesse sentido que nós preparamos esse curso Mídia e Manipulação para explicá-lo e tentar elucidar a vocês algumas questões essas tais como o que é mídia, o que é poder, como começou a mídia, o que é a opinião pública e as manipulações ocorridas na opinião pública. A opinião pública ela é realmente pública? De quem vem essas opiniões? São esses aspectos que nós vamos trabalhar neste curso. Bom, para quem é este curso? Este curso é, se não menos, para aquelas pessoas que querem não viver mais o processo de manipulação, não desejam mais repetir o que comumente é difundido pela mídia, entender a estrutura de como se desenvolveu a opinião pública, entender quem são os pensamentos que deram baliza às ideias que nós temos hoje, quem foram os principais responsáveis por impedir e modificar a história, a história factual, a história verídica, quais as manipulações foram ocorridas, como trabalham a construção midiática, como trabalham os grandes publicitários, quem foram as mentes que levaram tudo que nós estamos vivenciando hoje, o que é liberdade, a consequência das nossas percas da liberdade, tudo isso nós aprenderemos nas 5 aulas deste curso, das quais versam sobre 5 pontos. No primeiro momento trabalhamos o que é opinião pública, quem é a opinião pública, quem é o gestor da opinião pública, a gênese da opinião pública, e realmente a veracidade da opinião pública, o que significa em tese a opinião pública. Vamos trabalhar na segunda aula as transformações ocorridas no âmbito político global e local, em específico no âmbito brasileiro. Como a política ela se apropriam da ideia de opinião pública. Esses assuntos nós vamos trabalhar na aula 2. Na aula 3, 4 e 5, vamos trabalhar as questões do desenrolar do que seria a opinião pública. E aí apresentaremos algumas teorias que trabalham em simbiose com a opinião pública. Em especial na aula 3 e 4, vamos trabalhar as questões dos engenheiros sociais. Engenheiro no sentido de construir, no sentido de montar, no sentido de arquitetar a sociedade para que esta esteja fértil a receber determinada opinião e, consequentemente, reproduzi-la. Na aula 5, trabalhamos sobre a questão da perca de liberdade. Lá, nesta aula em especial, nós vamos nos ater à ideia de liberdade, à ideia de democracia, à ideia de perca de liberdade e a aplicação da teoria das regras de 3, que é no sentido de que eu apresento algo e, consequentemente, eu forço as pessoas a acreditar neste algo e, posteriormente, as pessoas pedirá para mim uma resposta, e essa resposta eu darei através do controle, ou seja, ela ganha algo, mas perde muito mais em cima disso. Então, na aula 5ª, na aula 5, vamos trabalhar sobre a consequência da perca de liberdade, o que é liberdade, o que é poder e o controle do poder, o perpetuamento do poder. Tudo isso vamos trabalhar nesta aula. São aulas rápidas, práticas, objetivas, para que vocês possam estar tendo um conhecimento aí robusto, sucinto, lógico, mas isso nós vamos trabalhar no decorrer da aula, nós vamos entender, nós vamos dar neste curso uma introdução para que vocês possam caminhar por contas próprias, sendo munido, vacinado, para que quando surgir algumas reportagens, alguns
movimentos midiáticos nos quais todas as redes televisivas, em conluio com políticos, tentam trazer as suas ideias incutidas dos políticos, tentam trazer suas ideias e incutir na visão global das pessoas na sociedade, para que esta possam reproduzir, pensando que as ideias sendo delas. Então vamos aprender neste curso. Esperamos que vocês aproveitem bem mesmo, porque o curso vocês podem estar guardando a aula com vocês, baixando a aula, ou vão recebê-las já baixada, vão guardar, poder compartilhar a quem vocês queiram que tenha munido desse conhecimento, para te dar uma baliza na hora de discursar sobre o assunto, na hora de falar sobre o assunto no quesito mídia. Esperamos vocês e um abraço e até logo.